Bom dia, que a graça, a paz, o amor de Deus transporte dentro de nosso ser, no nosso coração. Estamos aqui neste dia, sexta-feira, dia 6 de junho, com mais uma meditação da palavra de Deus. Vamos de início orar, pedir que Deus venha nos abençoar, nos inspirar nesta meditação. Ó Santo Deus, em nome de Jesus te pedimos tua bênção, venha abençoar, fluir pelo teu Espírito, meu Deus, a tua vontade por tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Como sempre dizemos, tenha em suas mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para conferir junto conosco e aprender pela palavra os ensinos de Deus. Hoje estamos aqui com a meditação diferenciada. Hoje iremos refletir sobre o porquê existe atuação maligna, vida de algumas pessoas que vivem aprisionadas, amaldiçoadas, não há sentido, é uma vida amarrada, é uma vida que a gente não vê um horizonte, um progresso para a vida da pessoa ser desraigada, ser liberta de alguma opressão, de algum mal, e a vida da pessoa, a pessoa não vê sentido em sua vida, fica aprisionada por vícios, maldições, é uma vida muito sofrida. Só Deus. E quando a pessoa ouvir a palavra e se lançar para Deus, crer, aí ser quebrada, destruída, algum mal que age na vida daquela pessoa, que faz com que a pessoa fique aprisionada a vícios ou alguma maldição. E é sobre isso que nós vamos refletir nesta manhã. Vamos ler na palavra de Deus, como texto básico, Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 13, depois o versículo 16. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, versículo 11, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Versículo 12, vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Pondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Versículo 16, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Há casos semelhantes a esses que nós já temos visto em nossos dias, pessoas que entra ano, sai ano, e a gente vê as pessoas rendidas a um espírito, escravizadas por um espírito de um vício, uma vida de maldição, tipo uma maldição hereditária. O pai foi alcoólatra, aí morreu e o filho ficou no lugar dele. Aquele casal, a esposa não dava certo com ninguém, traía, e isso passava para a filha. E assim existe uma vida, um espírito por trás dessas maldições, desses vícios e dessas doenças. Aquela mulher já havia 18 anos e Jesus, olhando, disse:
filha, se liberta deste teu mal. Deus, ele vê tudo, ele tem misericórdia. Agora, cabe a nós buscarmos, porque quando há uma pessoa aprisionada pelo espírito, ela por si só não vai conseguir se libertar, porque é algo espiritual. E algo espiritual só se luta com isto aqui. O poder da palavra que liberta. E junto a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, ministrando a libertação pelo poder da fé. É isso que precisa buscar. Caso você conheça ou alguém, parente, esteja passando por situação semelhante a essa, a gente tem que se condoer, como Jesus olhou para a mulher, 18 anos, filha, se liberta deste teu mal. Ali não seria uma reunião qualquer ou alguém falando de qualquer maneira a palavra de Deus para aquela mulher ser curada. Não, teve que haver uma autoridade, uma unção, como está escrito na palavra de Deus em Isaías. A unção quebra o jugo. Então, há de se buscar. E tem esse poder ao seu favor, se caso alguém não encontre assim. Quando você encontra o poder de Deus, em uma unção de Deus, em um ambiente de fé, no nome de Jesus, em o Senhor Jesus, a solução por meio da fé. Gostaríamos de falar mais alguma coisa, mas vamos ficar por aqui para não se prolongar em palavras, para não ser muito extenso este vídeo. Vamos aqui, terceiro comentário, falar de 3 pontuações. Primeira, porque a vida de algumas pessoas vive em dores e sofrimento quase que de contínuo, quase que a vida inteira. Eu já presenciei isso em algumas pessoas quando morava na cidade do Natal. Pessoas que o pai era alcoólatra e assim também o filho passou e morreu. E eu morava vizinho, a gente falava da fé, falava para buscar a Deus, mas há pessoas que é tão forte o desejo, a força aprisionada pelo vício ou por algo espiritual, que a pessoa não tem força. Muitas das vezes a gente tem que ir até lá, e se aquela pessoa realmente for humilde, também tem isso, a pessoa tem que se ajudar, se conscientizar. Poxa, eu estou mal, eu tenho um vício, eu tenho algum mal, alguma enfermidade. Se conscientizar e ser humilde. Sim, Senhor, eu preciso de ajuda, me ajude. E aí a gente leva aonde tem o socorro espiritual de Deus, que é através do ambiente onde se prega a fé e usa a autoridade da fé no nome de Jesus. A resposta que temos a dar, porque pessoas vivem de contínuo uma vida de sofrimento. Uns se entregam aos vícios, outras vivem em um viver de depravação moral e com isso atrai opressão maligna. Porque pessoas são oprimidas, são aprisionada por um vício ou por alguma coisa espiritual que oprime através até mesmo de uma enfermidade. Por quê? Porque fazem algo que o atrai e outras coisas vêm hereditária por meio dos pais. Vamos ler um versículo da palavra de Deus que fala sobre isso. Pessoas que vivem oprimida por uma força espiritual e não consegue se libertar. Só quando há o poder da fé, da palavra, no nome de Jesus, é que se liberta. Marcos, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Marcos, capítulo 5, versículo 2 e versículo 3. E saindo ele quem? Jesus, do barco, lhe saiu logo ao seu encontro
dos sepulcros um homem com espírito imundo, versículo 3, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda concorrentes o podiam prender. A força espiritual não se vence com a força humana, só com outra força espiritual. E quando aquele homem viu ali Jesus, eu tenho a certeza que a alma dele estava gemendo por dentro, pedindo socorro. E há tantas pessoas assim, gemendo, a alma pedindo socorro. Mas quando você encontra a palavra de Deus, o homem de Deus, o ambiente da fé, aí sim há libertação. E ali ele viu a alma daquele homem, viu Jesus e foi até ele ao encontro. E aí aconteceu a libertação. Pelo poder de Deus, Jesus o libertou. Só o poder espiritual, na unção de Deus e na autoridade do nome de Jesus, pela palavra, é que se liberta, é que luta contra a força espiritual do mal. Continuando aqui. Por trás de uma maldição e também de uma vida de dores e sofrimentos contínuos, pode haver o quê? Pode haver um motivo para isto estar acontecendo. Então, se tem alguma coisa acontecendo espiritual, e muitas das vezes tem pessoas que não têm um discernimento, é algo espiritual que está aprisionando, amaldiçoando, que está fazendo aquele sofrimento na vida daquela pessoa e daquela família. Há um motivo por trás, há um espírito por trás disso, há alguma coisa que tem atraído, que tem provocado essa maldição. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus aqui em Provérbios, já estamos concluindo. Provérbios 26, versículo 2, que diz o seguinte: como ao pássaro o vaguear, o pássaro fica um canto para outro vagueando, como a andorinha o voar, a andorinha fica só voando, assim a maldição sem causa não virá. Então, quando existe uma maldição, é porque houve uma causa. A palavra de Deus diz claramente: o que o homem semear, isso colherá. Então, se a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, se a gente ouvir a palavra de Deus para obedecer, vamos colher bênção. Mas se ouvir, saber e não obedecer, vai colher o quê? Maldição. É isso. Temos que ter cuidado. Concluímos com as palavras de esperança do Senhor Jesus, que disse que veio para desfazer as obras do diabo e trazer vida. Foi o que o Senhor Jesus disse em 1 João capítulo 3, versículo 8. O Filho do Homem veio para desfazer as obras do diabo. Você tem um poder sobrenatural à sua disposição, o poder da fé e a autoridade no nome de Jesus. Jesus foi crucificado na cruz e trouxe libertação, salvação e cura para todos aqueles que crêem. Isaías 43. Ele subiu ao céu, mas ele disse: em meu nome aos discípulos farão obras maiores. Está escrito no livro do Evangelho de João, capítulo 12. Então, se Jesus está nos céus e falou para os seus discípulos, farão obras maiores em seu nome. Então, hoje, quem é que faz? Quem é que desfaz as obras do diabo? Eu e você, que serve a Deus, que vive uma vida no altar de Deus em santificação, usando a autoridade do nome de Jesus e através da palavra. Então, se você está aí, alguém que está sofrendo tanto, saiba disso. Tem um poder de Deus ao seu favor. A autoridade de Deus. Procure aqueles que falam e que vivem o ensino do Evangelho do Senhor Jesus
E aí você vai encontrar socorro para a sua vida. E foi isso que o Senhor Jesus disse. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida é a vida espiritual para se libertar do poder do pecado, da maldição. Porque está escrito que Jesus morreu na cruz, se fez maldito para nos salvar. A maldição que alguém leva, ela pode ter hoje um fim quando aceita a salvação, o Senhor Jesus como Senhor. Aí sim, a maldição que anda sobre sua vida, ela é desfeita, ela é encravada na cruz. Só recebe a salvação, só é livre da maldição aquele que tem Jesus como Senhor. É isso que Deus quer, nos curar, nos libertar do poder maligno, espiritual e de toda e qualquer maldição. Vamos agradecer a Deus. Santo Deus e Pai, te louvamos por tua palavra. Nos ajuda a viver, nós que já tivemos e temos esse encontro com Deus, viver na obediência para que maldição, praga alguma chegue em nossa vida. E aqueles que ainda, Senhor, não te conhecem, que vivem uma vida de sofrimento e dor, de vício, aprisionada por espíritos malignos, possam buscar o teu poder, confiar e reconhecer que precisa do socorro e confiar e crer para que haja essa libertação, haja essa cura e essa pessoa venha ser livre, feliz e abençoada e, acima de tudo, ter a salvação em ti. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Ótima sexta-feira. Até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir.